Alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus, meu nome é Vinícius Bonafé, sejam bem-vindos de volta ao Fábula Minha. Desapareci por um tempo? Sim, desapareci por um tempo, mas hoje a gente conversa sobre o trabalho de ninguém menos que Karina Ricci. Antes de mais nada, eu já peço desculpa pelo reflexo da janela nas lentes, que se eu tirar o óculos realmente eu não vou conseguir enxergar nada do foco do vídeo, então a gente vai ter um problema muito maior que o problema do reflexo. Então vamos lá. A Karina, ela é aqui do interior de São Paulo, ela é de Ariranha, e ela nunca pensou em ser escritora, sempre foi algo muito distante da realidade dela, então, tal como a Marta Medeiros, ela tinha uma imagem muito idealizada dos escritores. Ela sempre pensou que ela nunca fosse de maneira alguma ser uma escritora, mas sempre foi uma leitora voraz, sempre teve uma relação com as palavras, prestou vestibular para jornalismo no mesmo ano em que prestou o concurso público, acabou passando no concurso, foi trabalhar e não entrou no curso de jornalismo, mas encontrou o seu caminho ali pro mundo das palavras de uma outra maneira. Até que um dia, em 2009, a Karina estava sozinha em casa, a filha dela estava na escola, o marido estava trabalhando, e ela encontrou na televisão uma entrevista da Stephenie Meyer pra Oprah, Stephenie Meyer que é a escritora de Crepúsculo. Então, com aquela entrevista, a Karina começou a perceber que nem todo mundo era como ela e nem todo mundo tinha mundos e histórias e personagens completos formados na cabeça. Naquela mesma tarde, ela pegou o celular, a gente tá falando de um celular com processador de 2009, ou seja, um outro mundo, e ela escreveu 7 capítulos de Perdida no celular dela. Então, gente, 7 capítulos no celular é, assim, muita dedicação. E aí, quando ela percebeu que aquilo estava virando um livro, ela passou pro computador e 6 meses depois terminou de escrever o primeiro livro. E assim que ela terminou de escrever o Perdida, ela já começou a procurar por editoras. Já que ela tinha escrito, ela já queria publicar mesmo, não queria mais ficar brincando, queria ver no que ia dar. Os prazos das editoras tradicionais para uma resposta chegavam até 4 anos, então era muita coisa. E a Karina não queria esperar todo esse tempo, então ela acabou publicando o Perdida de maneira independente. E mesmo de maneira independente, com a ajuda dos blogueiros e na divulgação boca a boca, ela conseguiu vender bastante, assim, para uma publicação independente. O sucesso da Karina começou ali, ainda com a publicação independente, até que a Verus, que é a editora dela até hoje, publicou o Procura-se um Marido. O Procura-se um Marido é um chick lit também, que é o gênero da Karina, mas ao contrário de Perdida, ele não tinha a parte da fantasia. Então, para aquela época, veja bem, a Karina era uma escritora iniciante, uma escritora nacional, e tinha escrito esse livro que não era nem somente um chick lit, nem somente uma fantasia. Então, para a editora, ele poderia não agradar aos fãs de chick lit porque tinha fantasia e não agradar aos fãs de fantasia porque tinha chick lit. Então acabou que eles publicaram o Procura-se um Marido primeiro, depois republicaram o Perdida, agora nessa edição mesmo tradicional, e aí foi sucesso absoluto. O Perdida já tá no 5º livro, a Karina já terminou de escrever o 6º, e ele conta a história da Sofia, que é uma garota do século XXI que vai parar no século XIX, aqui no Brasil mesmo, e se apaixona por um jovem abastado daquela época, e aí vai passar por inúmeras coisas. É um livro, como todos da Karina, muito engraçado. Eu acho que a Karina é a única autora que consegue me fazer rir de verdade quando eu leio uma coisa engraçada, sabe? Essa é a principal série dela, mas a Karina também escreveu outras coisas. O que é interessante sobre os livros da Karina é que, ao contrário de Perdida, não possuem esse toque mais acentuado de magia. É que eles são livros sobre pessoas reais, sobre pessoas que podem ser aí do seu círculo, então podem ser, as protagonistas dela podem ser sua irmã, podem ser sua avó, podem ser sua tia, sua mãe. Me entendem? Então você se relaciona muito fácil aos personagens e você se apaixona não apenas pelos protagonistas, mas também pelos coadjuvantes. Então a gente tinha o Procura-se um Marido e os personagens daquele livro, e aí os leitores começaram a pedir um livro único de uma outra personagem, e aí a Karina escreveu, e foi o Mentira Perfeita, o 2º livro da série da família Cassani publicado. Eu não tenho Procura-se um Marido, tá? Eu li emprestado de uma amiga. E agora, no ano passado, acabou de sair o Amor Sob Encomenda, que, se eu não me engano, é o último livro dessa série da família Cassani. Mas vocês me entendem? A Karina escreve sobre pessoas reais, então ela tem muito pano pra manga pra criar histórias de personagens que aparecem em outros livros, em livros dela mesma. Além dessas 2 séries, ela tem também a série dos vilões, então ela faz releituras modernas de vilões de contos de fadas, assim como a Paula Pimenta faz com as princesas, ela faz com os vilões. O Sol, ele insiste em desaparecer e me deixar aqui gravando o vídeo sozinho. Mas enfim, além dessas 3 séries, ela tem 2 livros avulsos. O No Mundo da Luna, que acabou de ser relançado. Acabou não, faz um tempo já que ele foi relançado com uma capa muito bonita, mas eu não pretendo trocar a minha.
e o Quando a Noite Cai, que pra mim é a capa mais bonita de todas, e esse livro é muito bom, gente, é incrível. Eu demorei, sabe, pra gostar desse livro aqui, eu acho que eu tive que começar e abandonar umas 3 vezes até engrenar na leitura e chegar até o final. Esse livro me lembra muito Outlander, que é uma das minhas séries favoritas. Mas enfim, é isso, espero que vocês leiam Karina Ricci, a literatura dela é uma literatura deliciosa, você chora de rir, você se apaixona porque também é romântico, e as protagonistas são sempre diferentes. E são basicamente filmes da sessão da tarde. É incrível, recomendo. Se você ainda não conhece, o que eu acho difícil, recomendo que procure. São livros, os livros não são muito caros, sempre na média de 30, 35 reais. E é isso, leia Karina Ricci, leia literatura nacional. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui e até o próximo vídeo.